Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as defesas do nosso corpo, sobre a nossa imunidade, também um pouco sobre a importância da vacinação, né, o funcionamento ali das vacinas e como as vacinas então funcionam, né, no nosso organismo, como elas estão atuando no nosso organismo. Então continuem assistindo para saber um pouquinho mais sobre isso. Dando início ao primeiro assunto, que seria relacionado às defesas do nosso corpo, o nosso corpo possui, então, algumas barreiras físicas, né? Como, por exemplo, a nossa pele, a saliva, as lágrimas e até também os nossos pelos, que são ali a primeira linha de defesa, né, do nosso corpo. E também eles fazem parte do que a gente chama de imunidade inata, que seria ali aquela imunidade que nasce com a gente e nos oferece aquela proteção imediata, né? Nosso corpo também, além das barreiras físicas, possui alguns outros mecanismos de defesa, como, por exemplo, é o caso das nossas células de defesa, né, que fazem parte também da nossa imunidade. Então, essas células, como um exemplo, nós temos os micófagos, os fagócitos, as células dendríticas, entre demais outras células. Bom, mas não acaba só aí na imunidade inata, nós ainda possuímos a nossa imunidade adaptativa ou então adquirida, né? Que seria ali aquela imunidade que vai nos fornecer proteção através então da exposição de vírus e de bactérias, né? E através dessa imunidade nós conseguimos produzir os chamados anticorpos. A imunidade adquirida, ela possui memória, porque justamente esses anticorpos, eles conseguem se lembrar desses micro-organismos, né, que nós fomos expostos e conseguir combatê-los numa próxima exposição. Então, é isso que a gente chama de memória imunológica. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho da importância, né, da vacinação. A imunidade do nosso corpo, ou seja, a capacidade que o nosso corpo tem de resistir às doenças, ela pode ser adquirida de duas formas: ativa, imunidade ativa e imunidade passiva. A ativa é quando nós somos expostos, né, a antígenos. Antígenos são aqueles organismos estranhos que estão dentro do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele vai responder a eles até que eles sejam eliminados. Já a passiva é quando nós recebemos os anticorpos ou até mesmo células de defesa de outro indivíduo para que o nosso corpo ali consiga, então, lidar com aquele antígeno, né? Mas tem um problema. A imunidade passiva, ela é usada para conferir uma resposta rápida. Por exemplo, quando uma pessoa ela é picada por uma cobra e vai lá e recebe o soro. Nesse caso, a pessoa não vai conferir imunidade, né, para as outras picadas, somente para aquela ali em específico. Já a imunidade ativa, ela tem uma capacidade de ter uma memória imunológica. Só que assim, ela só pode ser obtida através da vacinação. Por isso que é tão importante se vacinar, né? Porque a vacinação, ela impede que as doenças se espalhem e até mesmo, a vacinação, ela até mesmo pode erradicar as doenças, né? E um exemplo disso é a varíola e a poliomielite, né? Elas são exemplos, né, de doenças erradicadas pela vacinação, só que pesquisas recentes mostraram que a poliomielite, ela está voltando, né? E por isso, então, é tão importante a gente se vacinar, né, para erradicar de vez com essas doenças. A vacinação é uma tecnologia muito tradicional e eficaz. Para a fabricação das vacinas, são utilizados vírus e bactérias inativados, que são chamados de antígenos. Os mesmos são capazes de gerar resposta no sistema imunológico, agindo no sistema de memória, tá? Gerando então a produção de anticorpos quando o organismo for contaminado pelos agentes patógenos. Um tipo bem comum de vacinação é o de vírus e bactérias inativados. É como se os vírus e as bactérias fossem mortos, não causando mais a doença, mas possuem substâncias que geram resposta no sistema imunológico. É o caso então da vacina de tétano, hepatite A, hepatite B, HPV e da Coronavac. Também existe a vacinação de vírus e bactérias atenuados, cujos esses organismos são enfraquecidos, sofrendo mutações, não conseguindo então causar a doença mais, porém geram boas respostas do sistema imunológico, como é o caso da vacinação da febre amarela, da dengue e da poliomielite. E por último, e não menos importante, temos a vacinação de RNA mensageiro, cuja o RNA mensageiro é introduzido em células musculares que irão estimular a produção de anticorpos e agir então contra o patógeno. É o caso da Pfizer, que foi premiada com o Nobel da Medicina. Bom, pessoal, então como as meninas falaram, né, as vacinas, elas vão nos proporcionar essa proteção mais duradoura, né, a longo prazo. Então, é muito importante a gente sempre estar cuidando da nossa saúde, estar com as nossas vacinas em dia, né, sempre ali ir no postinho mais próximo, olhar ali a nossa carteira de vacinação, ver se tá tudo certo, sempre dar essa conferida. Bom, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe nas redes sociais e até mais!